Está tudo bem com você? Tudo bem mesmo? Na maioria das vezes, as pessoas escondem o que realmente sentem pelo medo que têm de se ferir ainda mais. Mas isto não funciona com Deus. Ele vê bem além daquilo que você faz para se esconder. Sendo assim, o que Deus vê quando te vê? Quando olha bem no íntimo, através do teu sorriso, o que será que Deus vê? Bem além da tua lógica, bem atrás de toda a estética, o que será que Deus vê? Um coração aflito, um espírito ferido e uma alma já cansada de representar alguém desconfiado, sem um verdadeiro amigo a quem possa se abrir sem se envergonhar. Quando Deus te investiga bem no âmago da vida, lá no teu eu verdadeiro, é que Ele quer por inteiro transformar a tua essência num batismo de alegria, verdadeiramente livre, te fazer. Através do teu sorriso, o que será que Deus vê? Bem além da tua lógica, bem atrás de toda a estética, o que será que Deus vê? Um coração aflito, um espírito ferido e uma alma já cansada de representar alguém desconfiado, sem um verdadeiro amigo a quem possa se abrir sem se envergonhar. Quando Deus te investiga bem no âmago da vida, lá no teu eu verdadeiro, aquele quer por inteiro transformar a tua essência num batismo de alegria, verdadeiramente livre, te fazer. O que Deus vê quando te vê? O que Deus vê quando te vê? O que Deus vê? Meu nome é Cleiton. Oi. Eu também tenho o desafio, fui encorajado a estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida, na minha família e aquilo que Ele tem trazido também ao meu coração. E o tema de hoje é buscando transparência na família, por isso nós exemplificamos aqui, com a mímica de como faz, de como o inimigo às vezes nos usa sem nós nem percebermos. E às vezes percebemos o que é pior e deixamos ele continuar usando. Nós temos a necessidade de querer enxergar tudo para que tenhamos segurança.
diante dos fatos. Tudo que é transparente aos nossos olhos é agradável ao coração. E agradável ao coração nos traz segurança. Queremos sempre estar em ambientes seguros e sem reserva, porque invariavelmente temos medo e insegurança de nos expor de forma clara e transparente, sem máscara. Sempre gostamos de ver o belo, o agradável aos olhos e tudo que caia bem ao nosso gosto. E eu gostaria que você abrisse em Gênesis capítulo 3. A necessidade que nós temos de enxergar tudo, de estarmos em ambiente seguro, a necessidade que nós temos de nos relacionar com determinadas pessoas em um ambiente totalmente seguro, isso nos dá conforto, alento e segurança. Quando alguém bota uma máscara, dificilmente você... Quantos aqui, aliás, os que não me conheciam e não me conhecem, quando ouviram minha voz, com certeza não souberam quem é. E talvez não sabiam quem era. E quem conhecia ficou em dúvida. A voz parece com a do Cleiton, é a do Cleiton ou não é a do Cleiton. Porque na verdade tem algo que tampa, tem algo que impede, nos impede de sermos quem nós somos. E o versículo 6, Gênesis capítulo 3, nós temos aqui até o versículo 10, uma amostra do que foi no início da história e o que hoje ainda a gente vive. Gênesis 3, amém? Quando a mulher viu, versículo 6, que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Versículo 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se. De quem? Por quê? Porque estavam nus. Versículo 10. Ele pergunta, onde estás? E ele responde, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quando eu penso em transparência na família, não só transparência com a esposa, ou só transparência com o marido, mas quando eu penso na sua totalidade de transparência, no que nos faz enxergar o outro lado, eu penso em liberdade. Eu penso verdadeiramente que eu posso ser quem de fato eu sou. E eu não preciso, então, mascarar. E o que está acontecendo hoje, no meio da família, é que nós estamos nos escondendo atrás de máscaras que está nos impedindo de sermos quem somos diante do cônjuge e diante dos filhos. E aqui o texto é claro que eles eram nus, estavam nus, mas eles não perceberam. Mas quando eles transgrediram aquilo que Deus disse não faça, então eles passaram a ficar transparentes um para o outro, diante do seu pecado. E aí nós temos, no nu, se puder colocar ali na transparência, consequência da transgressão, que foi o nu, o pecado e consequência, que foi o medo, pecado e consequência. Quando nós transgredimos, nós cometemos o pecado, quando nós mentimos, quando nós fazemos qualquer coisa que infrinja um princípio de Deus, tem consequências. E ele diz no versículo 10, estava nu, tive medo, pecado e consequência, e escondi. Mas por que ele escondeu? Primeiro que ele tinha feito algo que era triste aos olhos de Deus. Ele tinha desobedecido. Depois quem esconde está com a fuga, está fugindo daquilo que obviamente ele não quer que seja visto, ou escondendo algo de alguém, para não ser visto. E ele usa então um arbusto que virou a sua máscara. Ele pega aquele arbusto, coloca para cobrir. Só que ele não sabe que na verdade só o Senhor podia cobri-lo. Só o Senhor podia vesti-lo, que está no versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e sua mulher. Mas ele, na sua tentativa de se esconder, ele então corre para trás, pega um arbusto e vai cobrir a sua nudez com um objetivo natural
de fugir da transgressão que ele havia cometido. Em Gênesis capítulo 2, 25, nós temos uma outra situação, se você quiser abrir lá bem rapidinho. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não, o quê? Percebe? Que antes eles estavam da mesma forma e não se envergonhavam. Depois eles fogem da presença de Deus, porque aí eles já se envergonham, porque eles já não estavam mais no estado que Deus tinha colocado para estar. E quando a gente olha para esse versículo 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Máscaras. Quantos usam máscaras? Quantos de nós, e aí fora, na sociedade como um todo, estão usando máscaras porque não tem coragem de ser quem ele é, porque ele não encontra um ambiente seguro. E por não encontrar um ambiente seguro, é todo tempo com máscara. E aí quando a gente sai do meio secular, do dia a dia, do cotidiano, que a gente vem para a família, às vezes não é muito diferente. Nem tudo se fala, nem tudo é colocado, as coisas são colocadas pela metade, vem com a história de meia verdade, e as máscaras então estão tampando, usando máscara o tempo todo, para que nós não sejamos vistos pelo nosso cônjuge ou pelo nosso filho, ou pelos pais. E é interessante que, com poucas pessoas que eu tive a oportunidade de conversar ao longo do tempo, que usam máscara constantemente no seu trabalho, artistas de circo e muitos outros, eles ficam ansiosos para limpar o rosto, para ser quem de fato eles são. Embora eles gostem muito de fazer o que fazem. Levar alegria, ver o povo rir, mas às vezes por dentro eles são tristes. É impressionante como isso acontece. E aí quando você conversa com um ou outro que representa, ele diz assim: olha, verdadeiramente eu fico louco para tirar essa máscara, porque às vezes eu fico querendo olhar para o meu rosto e ver de verdade, porque eu passei o dia todo pintado. E aí ele quer tirar a máscara. As mulheres, os artistas, celebridades, enfim, todos que não gostam de mostrar a sua nudez facial, escolhem usar maquiagem por um motivo ou por outro. Umas para ficarem mais bonitas, outras para tampar as imperfeições. Às vezes eu olho no espelho e falo: será que um blush aqui ficaria bom? Por causa da olheira, mas não vai ficar bem, imagina. Então eu decido não usar. Até porque se a mulher vir, a Meg, minha esposa, olhar e falar: por que você está usando blush? Eu preciso orar mais. Mas na verdade eu não vou usar o blush. Mas às vezes está tão escuro que eu digo: eu não posso chegar assim, que vão achar que eu estou apanhando em casa. Na verdade eu estou apanhando de abraços e carinhos, né? Mas imagina, mas nós somos tendenciosos a colocar algo para tampar as imperfeições. Isso na família não é diferente. Os filhos não conseguem se relacionar porque há um bloqueio do pai para com o filho ou do filho para com o pai. E não são transparentes, não se deixam transparecer. Eu não sei quantos já viram essa matéria, mas é uma revista antiga, que tinha uma atriz, não vou citar o nome dela, e perguntaram por que se ela se incomodava de sair nas revistas, sabendo que quando ela estava estampada lá, que você pega aquela revista e olha, e é uma revista idônea, não é o que vocês estão pensando não, viu? Se é que pensaram. Ele pega, olha, que mulher linda. Aí ele olha para dele, mas essa aqui não tem nenhuma acne, não tem nenhuma ruguinha. O que é aquilo? É nada mais, nada menos do que o Photoshop. Só que o Photoshop não faz efeito lá em casa, aliás, faz. A minha esposa, quando ela quer, que ela trabalha com isso, ela bota meus dentes branquinhos, bota até cabelo. Tira as rugas, limpa a olheira, fala como você ficou bonito. Você pode agora fazer um quadro. Porque ela tem a habilidade com o computador. Então ela consegue, de fato, mexer no Photoshop. Então quando você olha para aquela revista, e os homens, principalmente os solteiros que ficam desejando mulheres, né, casar com uma linda, de outdoor, de televisão, quando você vê na foto, tem maquiagem, tem Photoshop. Quando você vê no outdoor, passou por um processo violento para chegar ali. Mas aquela pessoa não é, de fato e de verdade, quem é ali. Aquela imagem não é real. E aí nós perguntamos, e aí a revista perguntou: você se incomoda que o Photoshop faça isso e deixa você mais linda ainda? Ela diz: de jeito nenhum, quanto mais bonita, melhor. Porque aquilo, de certa forma, protege um estado que ela não gostaria, que talvez o estado da beleza,
embora sendo bonita, ela quer ser mais ainda. Por outro lado, ela diz, quanto mais, melhor. Mas chega um momento que ela tem que encarar a realidade, do jeito que ela é. Chega um momento que ela vai para a rua e ela tem que sair. Se ela não cansar da maquiagem dos estúdios, ela tem que fazer da mesma forma. Então não tem como você continuar o tempo todo, sendo todo o tempo com máscara. A máscara vai trazer prejuízo para mim, para você, vai trazer prejuízo para a nossa família. A transparência que deixa perceber um sentido oculto, evidente, claro e límpido. Fenômeno pelo qual os raios luminosos visíveis são percebidos através de certa substância. Transparecer quer dizer revelar-se. Intimidade, vida íntima, vida particular, trato íntimo. E aí, quando eu olho para essa intimidade, para esse transparecer, para essa olhar para o outro e ver que o outro é daquele jeito mesmo, eu olho para 2 filhos que eu tenho lá em casa, uma de 4 e um de 2,5. Eles andam nus para tudo quanto é lugar. Eu entro, é como se eu não tivesse entrado. Eles não se escondem atrás de alguma coisa, porque há pureza no coração, há um ambiente seguro para eles. Eles não têm vergonha, eles não sentem medo, não sentem constrangimento quando chega alguém, ou até mesmo quando vê os pais chegando. Eles não têm medo da transparência de seus corpos, porque não há maldade em seus corações, não há dolo, não há transgressão. Um não tem vergonha do outro, mesmo sendo do sexo oposto. O ambiente deles é seguro. E aqui no texto, ninguém estava tentando mudar o outro, porque na verdade, ao longo da história, isso nunca deu certo. Então imagine você agora com o seu cônjuge, imagine com o seu filho. O que foi que você, e o que é que você e eu, que nós deixamos de falar para os nossos filhos, porque nós queremos, não, ele não vai entender. Não, ele não vai entender. Engano nosso, eles entendem muito bem. Por que nós não somos de fato, de verdade, totalmente transparentes para o cônjuge? Porque se a gente for, a gente se expõe, e se nós nos colocarmos de forma transparente na presença do cônjuge, ele vai acusar, ele vai apontar. Deixa eu abrir um parênteses e dizer, amados, embora vocês saibam, só para a gente olhar para isso e repreender isso dentro do nosso lar em nome de Jesus. Quando o seu cônjuge expõe, abre o coração e fala, e você acusa, você está fazendo o papel de Satanás. Porque o acusador, diz a Bíblia, é o diabo. Eu e você, nós não somos filhos de Satanás. Nós somos filhos do Senhor Altíssimo, o qual pagou um alto preço para nós estarmos aqui hoje, certo de que o nosso nome está escrito no livro da vida, e nós teremos e temos salvação e vida eterna e vida plena no Senhor. Aleluia, Senhor. E aí, a gente acusa o cônjuge, porque ele foi honesto, ele foi sincero. Como é que você diz isso? Eu estou sendo sincero. E aí a gente acusa e acusa e acusa. E aí o ambiente familiar, ele vai se fechando. A impressão que dá é que às vezes a gente entra em alguns lares, e naquele lar que a gente entra, parece que ali cada um tem um setor. É como se fosse uma empresa. Nesse quarto é o meu mundo, nesse é o meu, aqui na sala é o do chefe e na cozinha é o da mulher. Brincadeira, que não é verdade. Mas às vezes é assim. Parece que o lugar que ela mais tem liberdade é na cozinha, quando ele não está. E às vezes o lugar que ele mais tem liberdade é quando está dormindo, porque às vezes ela não está. Então a gente tem a tendência dentro do lar de tolher o outro para que ele não seja de fato, de verdade, quem ele é. E é lógico que aqui eu estou falando de ser quem somos, com responsabilidade, com equilíbrio. Não é agora eu falo a verdade ou não, eu falo mentira ou não. A forma mais segura que conheço de vivermos transparência na família é criando um ambiente seguro para ambos. E como nós vamos criar esse ambiente seguro? Deus está falando ao meu coração e eu tenho certeza que Ele quer falar ao nosso coração. Ele quer mudar a nossa história familiar. Ainda que ela tenha sido mudada, Ele quer mudar mais ainda. Cada um deve buscar correção e crescimento pessoalmente. Isto muitas vezes inclui abertura dada ao outro para ouvir a perspectiva, opiniões e conselhos do outro. Mas estes conselhos são convidados, não impostos. Eu posso perguntar para minha esposa o que eu preciso mudar. Eu posso dizer para ela, me dê conselhos. Mas não adianta ela impor sobre mim e nem adianta eu colocar uma imposição. Você tem que mudar, você tem que fazer isso, porque se não fizer, não dá certo que eu sou o cabeça. Não funciona. Por eu ser líder do Ministério de Oração, toda segunda eu estou no culto de oração, toda segunda. Não só por ser, mas eu estou lá toda segunda.
Mas a impressão que dá é porque agora é de oração, você tem que orar mais, para que então Deus possa fazer mais. E aí Deus tem que te ouvir, Deus tem que responder, porque você é de oração, então vamos lá, vai orar que Deus responde. Enquanto que Deus está olhando para mim e está dizendo assim: ei, cabra macho, segura a onda aí que eu estou usando a sua esposa para trabalhar na sua vida e no seu coração. Ela é do jeito que é, não imponha. Não insista que ela seja o que você quer que ela seja. Cada um deve ver e tratar o seu próximo baseado em sua identidade em Cristo. O cônjuge ou o filho já foi perdoado. E, portanto, não cabe a nós impor culpa. Cada um é uma nova criatura em Cristo Jesus. O tratamento que se dá é aquele dado a uma pessoa perfeita que está em processo de amadurecimento, pois nela existe a perfeição de Cristo que precisa ser recebida e repassada. Quanto às áreas em que precisa amadurecer o cônjuge ou o pai, se torna um aliado na busca de crescimento, não um juiz que diz como acha que tem que ser. E aí, percebe que talvez, eu não sei se você se identifica aí comigo, como diz no CR, às vezes a gente quer que o outro seja, às vezes a gente quer impor, às vezes a gente quer fazer. E a gente está criando no nosso lar, amados, um bloqueio tão violento, a ponto de a comunicação dentro do lar diminuir, porque eu estou tratando os meus de forma tão rígida, tão radical, tão legalista, tão dura, que eles não querem mais conversar comigo determinadas coisas, porque eles não encontram em mim uma palavrinha de 3 letras, né? Aliás, de 4, amor. E aí eu não tenho um amor para entendê-los, eu não tenho um amor para ouvi-los, então eles vão ficando distante no seu compartimento, como se fosse aquela empresa. E Deus olha e fala assim: o que você está fazendo com a sua família? E olha para a mulher: o que você está fazendo com a sua família? Olha para o filho: o que você está construindo junto com a sua família? Filho, é permitir que o outro seja ele sem reservas, sem críticas, sem recriminações ou sem querer mudá-lo. É aceitar mudanças. Aceite mudanças. Busque as mudanças que a vida oferece. Flexibilidade e adaptação são chave para o contentamento de um cristão. Não seja exagerado, não faça tempestade no copo d'água com aquilo que está acontecendo, né? Às vezes você vai dizer uma coisa, e aí você não quer ser transparente, porque se você disser, você vai dizer assim: você sabia que o nosso filho hoje lá no colégio tropeçou e machucou? Aí ele vai dizer assim: sabia, ou não, né? Aí ele diz, ao invés de você dizer, você sabia o que aconteceu no colégio hoje? Aí ele diz: não sabe. Mas também como é que vai saber? Nem buscar no colégio você quer buscar? Sobra para mim. Aí ele diz: mas diz o que foi que aconteceu? Você precisa saber. Então, mal, eu quero saber, mas diga. Se eu disser, você não vai acreditar. Aí ele: pois diga. Eu vou acreditar, diga. Não, não vou dizer não, você devia estar lá para saber. Como que ele vai estar lá se ele está trabalhando? Né? Aí ele pega e diz: tropeçou e caiu. Mas não fala o quanto foi a gravidade do caiu. Aí ele diz: caiu? Caiu. Mas como que ele caiu? Aí ele caiu e machucou. Machucou o quê? Não, deu só uma esfoladinha no braço. Aí o pai vira: ai, ainda bem. Mas e a tempestade que foi feita? Aí começa a criar um clima, né? Você faz tempestade, você agride o outro com a sua história, porque você causa um temor. Eu me lembro de uma história, minha esposa, por gostar de arte, de design e essas coisas, quando eu comecei a namorar com ela, a gente andando no carro na cidade, e quem conhece aqui sabe o que eu vou dizer, eu estou lá dirigindo sossegado. Daí a pouco, os vidros fechados, ela pregava no vidro assim. E eu: o que foi ela? Você não viu aquela arte ali naquele outdoor? Você não viu? Não precisa exagerar, você vai me matar do coração. Nós temos o exagero para o lado da brincadeira, né? Mas nós temos o exagero para o lado duro também, que você exagera para colocar a culpa no outro. Não faça tempestade em um copo d'água. Assim permanece, 1 Coríntios 13, assim permanece agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Penso que uma das coisas mais importantes na busca da intimidade e transparência é partilhar, regular de sentimentos. Mais natural para mulheres que homens. É muito mais do que os fatos. É o abrir do coração quanto aos medos, aos sonhos, frustrações, relacionamentos.
e etc. É tornar o outro nosso confidente, nosso aliado, nosso cúmplice. Agora, cúmplice no melhor sentido da palavra. Eu vou criar um ambiente para que minha esposa seja minha cúmplice, mas no bom sentido da palavra. Não que ela seja uma acusadora ou uma concorrente, vamos dizer assim. Agora é a minha inimiga. Então nós deveríamos criar esse ambiente, ou buscar esse ambiente, para que seja confidente, seja aliado, seja cúmplice. E o exemplo nós vimos aqui. Vocês viram a história do cara que está lá no computador o tempo todo, e a mulher dele, vou ali comprar uma blusinha. Aí vai lá para comprar uma blusinha, aí ela vê uma calça, aí compra a calça, aí vê um sapato, aí ela compra o sapato. E ela diz, chegar em casa ele vai estar no computador mesmo? Nem vai ver. Aí ela vai comprando, chega lá com um monte de sacola, aí ele olha, que blusa é essa? É que eu estou vestindo. Não é essa, é o que está dentro da sacola. Você disse que saiu daqui para comprar uma blusa? Foi porque eu vi isso aqui, estava na promoção, amor. E essa sandália você nem sabe, combina tanto, mas também estava na promoção. Só que de promoção em promoção, o dinheiro foi ficando. Aí quando chega, o maridão está no computador, e aí ela chega, passa de fininho, vai, e ele, opa, volta aqui, o que está acontecendo? Não, foi tudo barato. Quanto foi essa calça? Você acredita que era de 80, fizeram por 32? Que desconto é esse? Você acredita que esse tamanco, essa sandália era de 120 lá na loja fulana de tal, mas eles me fizeram por 69 em 10 vezes. A verdade não é dita, ao mesmo tempo, além dela não dizer a verdade por causa do medo, ela esconde o preço. E ela compra além do que tinha falado. Então ela não tem o ambiente seguro para ela chegar em casa e dizer assim, mudei de ideia. Pega o telefone, vou no orelhão se eu não tiver celular. Amor, estou aqui, vim comprar uma blusinha, mas vi isso e isso. Isso vai, na totalidade, vai me custar R$180. O que você acha? Posso? Devo? Aí ele disse, olha, eu acho caro, mas olhando para nossas finanças, dá. Aí dá? Dá. Então, eu compro. Se ele disser, ou ela disser, não compre, aí você não compra. Porque aí você está... A Bíblia diz em Amós 3,3, né? Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não vai. Se você comprar, eu vou comprar, eu trabalho, eu sou o homem, ou eu sou a mulher e tenho o meu dinheiro, eu vou comprar. Você vai gerar atrito dentro do seu lar, mas isso aí é sem dúvida. Procure unidade em assuntos financeiros. Nós vimos na mímica o que o diabo pode fazer conosco se nós não temos essa unidade e essa comunhão, essa mutualidade, essa transparência. Não negligencie o seu tempo junto, prioridade primeiro Deus, depois o cônjuge e filhos. Continue conquistando um ao outro, se esforce, ofereça o melhor ao seu cônjuge e não o pior, busque fazer com o seu cônjuge, deseje estar com ele, que o seu cônjuge deseja estar com ele, estar com você. Esposos, procure fazer com que suas esposas desejem que você esteja em casa. Esposas, procurem fazer com que seus esposos desejem ir para casa. Pais e filhos, busquem prazer em estar juntos com qualidade de tempo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e é um testemunho pessoal. Eu fui criado pela minha mãe e pelo meu pai naturalmente, mas o meu pai foi muito ausente da educação. Então a minha mãe, ela quando o meu pai saiu de casa um período sem dizer saiu para trabalhar e nunca mais voltou, e muitos achavam até que tivesse morrido, porque nós nunca mais obtivemos notícia. A minha mãe então teve que trabalhar, então ela nunca tinha trabalhado. E ela começou a trabalhar. E ela trabalhando, ela saía de manhã, eu me lembro, 5 horas da manhã, e 3 meninos, um com 9, o outro com 8 e o outro com 4, ficavam em casa sozinhos, lá em Goiânia. Porque não tinha quem olhasse e também não tinha dinheiro para pagar alguém que pudesse cuidar. Naquele período, eu vi o quanto a minha mãe lutou e o quanto a minha mãe trabalhava e o quanto ela buscava o sustento nosso. E tinha dias que eu estava contando isso hoje de manhã, quando estava no retiro espiritual, eu estava pregando para eles dizendo assim, um homem de coragem, ele passa necessidades, mas ele não faz o que fere o princípio de integridade. E ao mesmo tempo, quando eu olho para essa história, eu me lembro que eu ia no vizinho e falava, você tem açúcar? Tenho. Me dá um copo. E ele dava um copo daqueles americanos, cheio de açúcar. Eu dividi o açúcar no meio para o outro irmão meu mais novo, e para o outro também, caso ele quisesse. Botava água, a chamada garapa aqui em Fortaleza, no Ceará. Pegava um pão que parecia
aquele provolone, aquele queijo, por fora todo mofado. Você conhece provolone, né? Quanto mais mofado, mais gostoso, não é isso? Pois o meu pão era daquele jeito. Eu raspava por cima, enfiava ele dentro da água com açúcar e tudo e comia. Até hoje eu sinto o gosto do pão bolorado aqui, do mofo. Quando eu me lembro de um pão mofado, eu sei o que eu comia. Eu sei bem direitinho qual é o gosto e o cheiro de um pão com mofo. Mas eu me lembro que a minha mãe lutava, ela dava o suor para ela cuidar de nós. E o dinheiro era mal para pagar o aluguel. Então o amor que faltava do meu pai, o cuidado, a proteção, eu não tinha. Quando meu pai voltou, que depois de 2 ou 3 anos, não me lembro, ele voltou, quando eu acordei, eu estava com a mão nas costas de um homem dessa largura. E a primeira coisa que eu fiz foi correr, encontrar minha mãe pela casa e dizer: mãe, é o papai, ele estava todo barbado, ele não usava barba. É, filho, ele vai ficar, né? Ele não vai embora. Ela disse: não sei, ainda vou ver. Ou seja, ela tinha que fazer a cariação dos fatos. Mas o meu desejo era que meu pai ficasse, mesmo ele tendo saído. E naquele momento, depois que acordou, eu ansioso para que aquilo acontecesse, então eu ficava de longe olhando para minha mãe, vai brincar? Porque ela queria conversar com meu pai. Resumo, meu pai ficou, e o meu pai então nos ajudou a crescer. Mas a verdade é que meu pai criou, com o trabalho e o jeito que ele era, e hoje ele é falecido, foi criado um obstáculo que eu não conseguia chegar ao meu pai. Eu brincava com meu pai, etc e tal, quando ele me dava liberdade. Ele não era muito de brincar comigo. Se ele brincava com os outros, verdadeiramente eu não me lembro. Mas tudo que eu queria era que meu pai brincasse comigo. Tudo que eu queria era que meu pai me amasse. Tudo que eu queria era que meu pai viesse e tratasse e cuidasse. Tudo que eu queria era olhar para o meu pai e ele falar: meu filho, vem cá que eu te amo. Eu não ouvi isso. Não tinha transparência do lado de lá para cá. Mas eu, do mesmo jeito, não tinha coragem de ir lá dizer, porque eu não sabia qual era a reação dele. Tem aquela história que você chega cheio de boas intenções, e aí o pai fala assim: sai daqui, menino, tá vendo que eu estou ocupado? Não, vai brincar, vai brincar. Tudo que os pais muitas vezes querem é que os filhos estejam mais distantes, para que eles façam o que de fato eles querem fazer, e não o que devem fazer, que é gastar tempo com o filho. E nesse momento eu fui crescendo, e fui vendo isso, e fui vendo. Então quando o meu pai direcionava uma palavra para mim dizendo: tá aí, o Cleiton é bom nisso, para mim a palavra de aceitação, de afirmação, se tornou algo que eu tive que cavar para achar. Porque verdadeiramente eu precisava, eu não tinha. Então quando ele dizia: o Cleiton é bom nisso, o Cleiton faz isso, eu me alegrava muito. Porque meu pai dificilmente ele falava isso. E os anos se passaram, eu mudei para Fortaleza. Aí um dia, eu ainda não era convertido, eu disse: rapaz, eu estava sentindo muita falta do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Falei: quando chegar em Goiânia eu já sei o que eu vou fazer. E aí eu cheguei. Aí eu falei: vou dizer para o meu pai que eu o amo. Minha mãe eu dizia com mais facilidade. Falei: vou dizer para o meu pai e para os meus irmãos que eu os amo. E aí eu peguei, fui no boteco com um amigo, tomei uma, cheguei lá em casa. Meu pai, o nome dele era Baltazar, lembra do Baltazar da Rocha, lá do Circo Chicanismo? E eu disse: e aí, Baltazar da Rocha? Ele: o que foi? Você não está normal? Eu falei: lógico que estou. Você sabia que eu te amo? Ele: você bebeu uma? Eu falei: 2. E vou lhe dar um beijo. Ele: agora bebeu foi mais. Eu falei: foi. Mas eu precisava me libertar, eu precisava de um ambiente seguro para eu poder dizer para o meu pai: eu te amo, será que você não percebe? Está vendo que eu te quero, meu pai? Cuida de mim. Ele não cuidava do jeito que eu queria. Ele não gastava tempo. E quando eu me lembro, eu me emociono porque fez falta. Eu podia ter sido uma criança, um adulto, um adolescente melhor. Mas isso não foi construído por ele. Talvez ele não tenha tido tanta informação. Os meus filhos, quando eu digo que os amo, eles ficam sorrindo para mim. E eu cometi, não sei se é erro, mas eu fiz uma pergunta para minha filha 2 vezes. Minha filha, você gosta do papai? Olha a pergunta. Aí ela disse: gosto. Aí eu disse: por quê? Pensando que ela fosse dizer: porque tu é lindo. Mas ela não disse. Por quê? Ela olhou, parou, olhou para mim e disse: porque você brinca com a gente muito, e as suas brincadeiras são legais. Eu: poxa vida, Senhor, tudo passou, eu fui liberto, eu fiz reconciliação com o meu passado. Mas como isso faz diferença na vida de uma criança que tem 4 anos? Aleluias. Aí quando foi 2 dias depois, eu, de novo: oi minha filha, brincando. Filha, posso te fazer outra pergunta? Pode. Você gosta do papai? Ele está ficando surdo, não é velho não.
Aí ela olhou para mim e falou assim: gosto, papai. Aí eu disse: por quê? Porque você brinca com a gente e as suas brincadeiras são legais. Aí eu disse: é verdade. Uma criança não repete a mesma coisa à toa, não. Aleluias. Eu falei: ela me ama mesmo? Amém. Se depois vai mudar, eu não sei. Se depender de mim, eu oro a Deus e vou tentar ser um pai presente e amar para que isso não aconteça. Mas pense no futuro, libere perdão. Deus está ansioso para perdoar. Não esteja focalizado no passado, perdão é a chave, faça planos para a longo prazo. Deus quer perdoar, Deus quer liberar perdão. Se Deus olhasse para mim com as minhas imperfeições e meus pecados, jamais Ele liberaria perdão se não houvesse amor, misericórdia e santidade no coração dEle. E se você não está querendo perdoar o seu cônjuge, o seu filho, ou seja quem quer, porque você diz que ele não é merecedor do seu perdão, eu quero dizer que você também, eu também, nós não somos merecedores do perdão do Senhor. E quando você libera a palavra perdão, com ela vai junto, quando ele é genuíno e verdadeiro, vai junto, engatado no perdão, o amor, porque não tem perdão sem amor, dificilmente vem. E aí quebra o coração daquele. Hoje eu ouvi no retiro espiritual um homem me dizer: eu namorei uma fulana, a minha namorada, durante anos, maltratei, durante anos eu maltratei. Mas eu dizia que eu queria me casar, mas nunca voltaria o namoro com ela para casar com ela. Mas aí um dia ela chegou na minha frente, ela era crente, e foi lá, me procurou e pediu perdão, e disse que eu estava perdoado de tudo que eu tinha feito. E aí então ele chorou, se quebrantou, foi para o CR, se converteu, e hoje os dois se casaram, 11 anos depois. A palavrinha perdão linkada com amor. Perdão com amor, ele quebranta corações. Por isso nós precisamos perdoar o nosso cônjuge, nosso filho, os nossos pais. Entenda as diferenças, não pense que compatibilidade é o segredo. As diferenças complementam a natureza um do outro. Entenda as diferenças. Confie um no outro. A confiança é desenvolvida com uma responsabilidade. É como um músculo que se fortalece através do uso. Confie nos instrumentos. Confie no que a Bíblia diz sobre relacionamentos e casamento. Confie na identidade de Cristo escondido dentro da outra pessoa que se entregou a Jesus. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Peça sempre ajuda ao Senhor. Se nós não podemos fazer nada sem o Senhor, por que não nos curvarmos na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu não tenho forças. Eu quero amar meu filho, mas eu não consigo. Eu quero amar minha esposa como deveria, mas eu não consigo. Ou meu marido e não consigo. O que eu faço para amar os meus? Está difícil, Senhor, porque a incompatibilidade está pegando. Mas quando um homem ou uma mulher se curva na presença de Deus e olha para a sua família com o coração, pedindo a Deus que coloque amor, que te ajude a amar, quando você chegar com o teu rosto lá embaixo, o amor já brotou no seu coração e a unção de Deus desce sobre você e você encontra no Senhor espaço para amar, para respeitar e para cuidar, porque é assim que faz a oração. A oração quebra cadeias. Aleluia, Senhor. Glórias é o teu nome, Jesus. A oração quebra cadeias, amados. Nós não somos escravos do inimigo, não. Nós fomos libertos. Nós cantamos aqui: abençoada é a minha casa, abençoada é minha esposa, abençoada é meu filho, abençoada é a sua família, é o seu lar, abençoados são os seus. A sua oração pode abençoar muito mais ainda. Coisas que você não consegue fazer, não faça. Diz para o Senhor, 2 Crônicas capítulo 20, Josafá, quando foi avisado que os moabitas e os amonitas iam atacá-lo, ele viu que era muito para ele, ele não tinha forças. Ele correu para a presença da congregação de Deus, na congregação, e clamou um jejum e oração, e toda a congregação orou, e depois lá no versículo 19, se eu não me engano, 17, o Senhor diz: vai, desce, fica parado, desce que vai ver a vitória que eu vou lhe dar. Você não precisa pelejar, essa batalha não é sua, ela é minha. O coração da minha esposa não é meu, o meu coração não é dela, o coração dos meus filhos não são meus, são do Senhor. É Ele quem cuida, é Ele quem quebra e é Ele quem direciona para onde Ele quer direcionar. Eu só preciso descansar, eu só preciso orar, amar, 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 sem parar, entregar ao Senhor. Mas seguindo a verdade em amor, Efésios 4, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. A verdade não precisa ser dita com aspereza ou grito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis o Senhor Jesus, conhecereis a palavra dEle e ela vai libertar o teu lar. Ela vai libertar a tua casa. Porque muitos têm medo da verdade. Na verdade, não acho que a verdade deveria causar medo. Só quando tenho culpa no cartório e nenhum perdão na conta.
Quando eles pecaram, eles tiveram medo. E eles sabiam que tinham feito algo, tinha transgredido. Por isso eles tiveram medo. Por isso Adão teve medo. Não acho que a verdade tem que causar medo nem em mim nem em você. A não ser que nós tenhamos culpa no cartório. E mesmo que tenhamos culpa no cartório, nós sabemos que se nós nos arrependemos do nosso pecado, Deus é poderoso para nos perdoar. E nós já temos o perdão na conta, já está depositado pelo Senhor. Nós só temos que ir lá buscar e liberar em amor o perdão. Porque a verdade desnuda, ela tira a máscara, ela traz à tona a realidade dos fatos. Só traz medo se perdermos nossa consciência da suficiência da graça de Deus por nós. O perfeito amor lança fora o medo. E deixa eu compartilhar rapidinho com vocês 3 exemplos aqui distintos. Uma determinada pessoa, um irmão chegou em mim uma vez para compartilhar suas lutas. E eu sei que vocês têm maturidade para ouvir isso. E nessa sua luta, a luta dele era com masturbação. E ele veio compartilhar comigo. E quando ele contou, ele falou: sou casado, você sabe, pá, minha esposa é maravilhosa, a gente se dá bem, dá tudo certo, não tem nada de errado, mas eu tenho uma luta da masturbação. E eu fiquei pensando, o que dizer para esse homem de Deus, que é um homem de Deus lutando com as suas lutas, né? Fazendo uma redundância aqui. E a primeira pergunta que eu fiz foi: você já falou isso para sua esposa? Ele olhou para mim, abaixou a cabeça e falou: já. E eu falei: ixi, o que ela disse? Ela disse que vai orar comigo, ela disse que vai orar por mim, ela disse que vai me ajudar. Esse cara disse assim: Cleiton, você não tem noção do ambiente seguro que ele encontrou na esposa quando ela disse: vou orar por você. E eu fiz uma enquete no nosso grupo pequeno de casais que nós lideramos. Se o seu marido dissesse para você, o que você faria? Aí tiveram várias respostas. Pergunta: o que você faria? Um outro caso totalmente diferente foi de um irmão que comprou um carro e ia vender o outro. E ao vender, ele para vender ele tinha que botar um anúncio no jornal. E aí passa um dia, passa 2, passa 3 e ele não coloca o anúncio no jornal. Aí ele lembrou que tinha que pegar a esposa dele num determinado horário. E ele disse que foi dentro do carro pensando assim: mas eu não botei o anúncio no jornal, ela pediu que eu colocasse. E agora se eu disser para ela que eu não coloquei, já vi. Ela já vai fazer aquela cara. Já vai dizer não sei o quê. Rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou dizer para ela que eu coloquei. O estado de insegurança, isso não quer dizer que porque ele se sentia inseguro, e a culpa é da mulher, por ela fazer cara feia, ou brigar, ou falar duro com ele, ele ia mentir. Não era isso. É porque ele estava querendo se privar de um momento, de uma situação, que para ele era muito desagradável. Mas ele pegou e falou: eu vou falar. Aí quando ele chegou no momento, ele falou a verdade. E aí diz ele que ela fez aquela careta, aquela cara e tal, e deu tudo certo. Mas a verdade é que, vocês percebem que são 2 opostos, né? Um é uma área de masturbação, o outro é um anúncio no jornal, que aparentemente não seria nada, mas cria nas pessoas uma reação que tira você do ambiente seguro. E aí a gente tem o hábito de deixar essas coisas, né, para trás, não falar, não compartilhar, mentir, falar meia-verdades, para poder não desgastar o relacionamento. Só que eu acho que quanto mais nós escondemos a verdade e a transparência, mais desgastado o casamento e a família vai ficando. E o outro é que o irmão casado, recém-casado, decidiu, a esposa foi ajudá-lo a mudar os seus hábitos alimentares. E aí agora é arroz integral, é um macarrãozinho integral, ninguém merece, né? Mas está lá. Aí ele gosta muito de refrigerante. Qual refrigerante vocês acham que ele gosta? Vocês estavam lá em casa? Por que Coca, se tem tantos? Mas é a bendita Coca, né? E aí ele disse que foi para a praia com a esposa. E aí, como ele toma muitas cocas por dia, nesse dia ele pediu o garçom um coco. Falou: não vou tomar coca, vou tomar água de coco. Quando a esposa viu o coco chegando, ela disse: mas água de coco? Oh, que coisa boa. Daí a pouco ela olha para o canudinho. Um negócio preto passando pelo canudinho. O que era ali? Era a Coca-Cola, amados. Água de coco, coca no coco, nunca vi, deve ser bom, depois vamos perguntar para ele. Percebe? Aí eu perguntei para ele: mas você fez isso brincando ou tinha motivação? Ele: rapaz, tinha motivação. Eu não queria ouvir algumas coisas que provavelmente eu ouvi. Não é que ela seria chata, mas ela dizia: mas Coca-Cola de novo, logo cedo, ou logo nesse dia. Mas estava lá a Coca-Cola no coco, essa é nova, né? Vocês já ouviram alguém dizer a verdade que dói? Ou a verdade dói, mas tem que ser dita? Tem coisas que não precisam ser ditas naquele momento. Como medir isso? Eu digo ou não digo? E como eu meço isso ao dizer ou não? Meu pai tinha uma regra em casa: se eu apanhasse na rua e chegasse em casa e dissesse para ele: pai, hoje eu briguei. Aí foi, bonitão. E o que aconteceu? Qual foi o placar?
1-0 para o outro. Peia. Só que meu pai batia valendo, né? Você lembra daqueles? Eu sei que vocês vão lembrar, porque tem muita gente aqui da minha idade, né? Com uns 28 anos. Mas estou novo. Aquele ferro que você ligava em cima e pegava e ligava embaixo também. Lembra do ferro? Esse ferro de passar roupa? É o novo, né? Pois eu apanhava com aquele fio. Porque vara eu quebrava, cinto eu enrolava no braço. Eu era um menino bom. Mas eu tinha que apanhar com algo que ele não partisse. Então ele pegava aquele ferro lá, que o fio ficava enrolado. Me lembro direitinho. E peia. Então eu não podia apanhar na rua. Se ele soubesse que eu apanhei, apanhava também. A verdade sem amor é legalismo, é julgamento. Podemos praticar a correção, mas somente com brandura, ou seja, para construir. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Que é a cabeça, Cristo, Efésios 4:15. Podemos ser muito egoístas, pensando somente em nós, mesmo ao dizermos a verdade do nosso jeito, no nosso tempo, e o outro que se dane. Mas não deve ser assim. Se antes o problema foi nossa falta de amor, então a lei do amor tem que vir em primeiro lugar, o que pode nos levar a falar em alguns momentos até coisas duras, ou pode nos obrigar a segurar até coisas menos duras, dependendo do outro e não de nós. E aí, como medir o que falo e o que não falo? Eu tenho que falar, o Cleiton estava dizendo lá sobre buscar transparência, então eu vou ser transparente. Tu sabia, ô abençoado, que tu engordou pra caramba e tá ficando feio? Tu sabia que tu tá engordando muito, mulher? E assim, você acha que tem uma coisa mais indiscreta que tem, é o outro chegar e falar assim, aí agora tira o gordo, né? Assim, você tá ficando forte, né? Eu falo, mas eu não estou nem malhando. Ai não, está crescendo, para onde? Aí começam as piadinhas. As pessoas fazem isso, né? Achando que estão ajudando. Aí chega o outro, rapaz, os teus cabelos estão caindo, hein? Meu amigo, eu tenho espelho em casa. Deixa eles aqui. Você não sabe como eu reajo sobre o meu cabelo cair ou não. Seu pai e sua mãe lhe deu um nome. Aí o cara chega, e aí, não sei o que das quantas. Aí meu nome ficou aonde? Mas voltando para cá, você diz para a esposa, diz para o filho, diz para o cônjuge, o que você quer dizer. Mas nós temos o Espírito Santo que nos dá discernimento, e nós temos a palavra em Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Se eu tenho algo a dizer para o meu cônjuge ou para o meu filho, mas se naquele momento eu não tenho paz, eu não vou dizer. Efésios 4:29 diz, não saia nenhuma palavra dos seus lábios, da sua boca, se não for para a edificação daquele que os ouve. Se você não vai edificar, então não diz. Se você quer dizer a verdade, quer ser transparente, mas não vai edificar, espere o momento certo. Espere que a paz de Cristo, como ela é o árbitro do nosso coração, que ela possa reinar em um outro momento e aí então sentarmos e conversarmos, sem sair acusando e dizendo todas as coisas. Verdadeiro, o homem que fala a verdade, ser humano que fala a verdade. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Aqui serve tanto para os filhos hoje, mas como para os casados que são filhos do Senhor e ainda têm os seus pais. Porque o Senhor corrige a quem ama. O importante na correção não é expressar seus sentimentos, sua ira ou mágoa, antes é entender a natureza do conflito que seu filho está vivendo. Você quer entender os conflitos interiores do seu filho? Para isso nós precisamos olhar para o mundo através dos olhos dele. Isto permitirá que conheça mais. Eu hoje faço questão de estar com os meus, porque quanto mais eu estou com eles, quanto mais eu converso, mais eu conheço. Se você e eu, se nós como pais não investimos tempo no nosso filho, nós não vamos conhecê-los. Nós não vamos saber o que ele está fazendo, vamos saber por alto ou pela boca de outros. E ele, por sua vez, não vai me contar, porque eu não dou a segurança para ele. Quando ele vem, eu digo, onde você estava? Isso é hora? Chegou agora por quê? Eu já acompanhei jovens que queriam sair de casa por 2 motivos. Um, porque queria trabalhar, e ele queria trabalhar mesmo, queria morar sozinho para ter experiência. O outro, porque os pais são bons, mas, afinal de contas, um é muito fechado e o outro é muito chato. E ele queria sair porque não aguentava mais os pais. E eu não estou dizendo que ele não aguentava a correção. Provérbios 20, versículo 5. Como águas profundas são o propósito do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. E para cumprir nossas tarefas, precisamos buscar sabedoria. Tiago 1, 5. Se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que ele dá a
todos liberalmente. Para cumprir a nossa tarefa, precisamos buscar sabedoria. É como um poço que precisa ser cavado, mas cavado com a pá do amor. Eu e você podemos chegar no nosso filho e ouvi-los e sondá-los. Como Provérbios diz, como águas profundas são o propósito do coração do homem, assim é do nosso filho, assim também é do pai. E eu só vou conhecer melhor o meu pai ou o meu filho se eu investir tempo com ele e ouvir. Provérbios, Tiago capítulo 1, versículo 19. Ser paciente no ouvir e tardio no falar. Deixa o filho falar. Fale o que quiser, meu filho, eu quero te ouvir. Porque eu te conheço melhor e posso ajudar, posso conhecer melhor o seu mundo. A começar em mim também vale como a transparência. Não adianta você querer que seu filho seja transparente contigo, quando você não é com ele. Ele é esperto, ele já conhece muito mais da sua vida do que você imagina. Ele sabe dos seus pecados, suas incoerências, seus segredos. E ele lhe vê como um usuário de máscaras, que prega uma coisa e pratica outra. Até o dia de você pedir perdão ao seu filho, pode ter desastres violentos. Ele já sabia, mas queria saber se você seria transparente com ele. Você pode ter destratado. Ao ver ele, provavelmente vai lhe perdoar, mas o mais importante é que ele vai ver que você leva a transparência a sério. Temos que ser transparentes e sinceros para pedir perdão aos filhos quando erramos e transparentes com eles quanto ao mundo no qual vivem. A maioria dos pais começam a vida mentindo para os filhos. Vou te deixar aqui, filho, volto já. Vira as costas, né? Para não chorar, deixa no geração e sai correndo. E aí o pai, a hora que olha, cadê o menino? Aí está lá o menino chorando. Depois fica com sentimento, ele me enganou. Temos que ser transparentes com eles quanto ao mundo no qual vivem. Dizendo que não vão embora e depois fugindo. E terminam sofrendo as mentiras dos filhos quando os filhos se recusam a falar a verdade para os pais sobre suas doenças terminais. Culturalmente ensinamos que falsidade em nome do amor é permitido. Temos que aprender a falar a verdade com o nosso próximo em amor. Eu brinco muito lá em casa. E essas lutas que a gente vive, as tribulações, como diz a palavra, no mundo tereis aflições, a gente tem essas aflições. E às vezes a gente está tão aflito, tão atribulado, que às vezes a gente olha para o nosso filho, e às vezes o filho também olha para o pai e não quer gastar tempo. Eu me lembro que um dia eu estava lá no closet lá de casa, trocando de roupa, e o coração angustiado, e eu olhei para minha filha e ela chegou pedindo atenção para mim. E eu falei, meu Senhor, minha cabeça estava a mil. E eu parei naquele momento, olhei para minha filha e disse, o que é, filha? Ela estava falando e eu não estava entendendo nada. Parece que ela estava falando em línguas. Não tinha intérprete, não entendi. Cabeça a mil. Eu parei, só que nesse ínter eu cantando é uma bênção, né? Então eu peguei No Mundo Tereis Aflições e fiz uma musiquinha, né, para mim, um refrãozinho para mim, para o Espírito agir no meu coração e me acalmar. Então eu comecei a cantar, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Só que quando eu vou cantar para ela, né, que eu vou colocar para dormir, eu vou cantar, eu digo, minha filha, quer que o papai bote para dormir? Quero. Aí eu vou colocar. Quando eu começo a cantar, ela, papai, conta uma historinha. Então, entendendo, eu estava lá cantando sozinho, ela chegou. Aí estava cantando essa música, e de acordo com que eu ia cantando, ela parou e ficou me olhando, e eu cantando. Acho que ela estava sendo agredida, né? Mas aí eu cantei, aí ela parou, aí contou a história, eu entendi, abaixei, ouvi. Aí 2 dias depois ela chega para mim e fala, papai, canta aquela música. Eu, que música? Ela, aquela música da Tereza. Eu, Tereza? Que Tereza? Ela é na Tereza. Aí depois que eu me lembrei, No Mundo Tereis Aflições, né? Então era a música da Tereza. Então ficou agora a música da Tereza. Mas a verdade é que mesmo na aflição, eu agachei ali e disse, papai estava cantando a música da Tereza, meu filho, mas eu quero te ouvir porque você é muito especial e importante para mim, porque esse meu pai, quando eu vou para a presença dele, ele ouve cada palavra que eu digo. Ele atenta pelas minhas palavras, ele é dono do universo, ele está preocupado, talvez não preocupado, mas envolvido com tantas coisas, mas ele investe tempo em me ouvir. Por isso, eu encorajo você, pai, reveja a sua agenda. Brinque com teus filhos se eles são pequenos e brinque com teus filhos se eles são adolescentes e são jovens. Gaste tempo, filho, gaste tempo. Quando eu disse para o meu pai, eu te amo, os olhos deles lacrimejaram. E nunca mais o meu pai foi o mesmo. Ele ligava para Fortaleza para saber quando é que eu ia para lá. Coisa que nunca ele tinha feito, porque uma palavra é dizer, eu te amo, pai. Mesmo que eu tivesse que ter tomado um gorozinho.
mas eu precisava de um ambiente seguro. Então busque a transparência na família, criando esse ambiente seguro para você, para sua esposa e para o seu filho. Repreenda a ação do diabo na sua família, como foi mostrado aqui pela mímica, que ele está fazendo nós de bonecos. E a gente, como povo de Deus, glorificando e exaltando o nome do Senhor, mas cedendo a isso. Isaías 29, 15 a 16. Conclusão. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade é a vossa? Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artifício: ele não me fez. E a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele não sabe. A minha esposa pode não saber um bocado de coisa que está aqui, e vice-versa. Mas a verdade é que o Senhor sabe. Uma das coisas que pega muito no relacionamento é a transparência nas finanças, no casamento. Busca essa unidade. E eu quero concluir aqui, chamar o grupo de louvor e dizer para vocês que eu me lembro quando eu estava namorando com a minha esposa, e aí nós ficamos noivos e ela já começou a passar para mim para eu administrar o dinheiro. E aí um dia ela disse assim para mim: amor, você podia me dar um dinheiro aí para eu comprar umas roupinhas para mim? Eu falei: a primeira experiência, né, para saber agora que roupa que ela vai comprar. Aí eu disse: tá certo. Quanto é? E me tremendo todinho, que liso, não, pense. Aí ela disse: eu vou comprar uma blusinha, uma bijuteria, um colarzinho, não sei o que, e foi falando. Aí eu disse: quanto é? Ela: mas eu acho que, quanto é? Aí ela disse: R$40. Eu vinha do mundo com outros valores. Eu: R$40? Ela: onde é que você vai comprar blusa, bijuteria com R$40? Eu vou lá no Beco da Poeira. Aí depois eu soube um bocado de gente no Beco da Poeira. Eu falei: tá certo. Aí depois ficamos noivos, né? Aliás, estávamos noivos. Próximo ao casamento, ela chega para mim e diz assim: olha, amor, nós temos que olhar nossas finanças, que eu sei que são curtinhas, bem pouquinho, mas a gente tem que olhar nosso enxoval. Eu: enxoval? O que é enxoval? Ela: toalha de mesa, roupa de cama e etc. Ali, a família abençoada. Aleluia, Senhor, glórias ao teu nome. Isso não estava no script. Eu não sabia disso, mas está aqui uma família abençoada pelo Senhor. Ele está vendo ele na televisão. Mas aí ela disse para mim, amor, nós temos que fazer um enxoval. E a gente tinha um Corsinha 94 que custava uns R$7.000. Aí ela disse: e o enxoval é isso. E eu: tá bom, mas tenha calma. O que é que nós vamos comprar? Ela: isso. Eu: quanto custa isso? Ela: no mínimo uns R$12.000. Aí eu: como é? Esses dias você pediu roupa para comprar R$40. Agora você está falando 12 mil. Então vamos começar vendendo o carro. Tem que ser. Mas naquela hora, ela teve um ambiente seguro, porque eu sabia o que ela estava falando. Era um sonho. Mas naquele momento ela estava com a cabeça tão voltada para as coisas que ela queria fazer, que eu sabia que aquilo não fazia parte dos valores dela. Eu entendi, amei, compreendi, deixei ela no trabalho e saí rindo, porque eu não tinha 12 mil para enxoval. 40 eu tinha, mas 12 eu não tinha. Então, olhando para essa família que Deus constituiu, olhando para a sua, olhando para o que Deus quer fazer na sua vida, você que está nos visitando hoje à noite, buscar transparência na família não é simples se nós não tivermos aquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós, para aquele que nele crê tenha vida eterna e o seu nome pode ser escrito no livro da vida. É esse o Deus que nós servimos. E hoje à noite eu não sei como é que está a sua vida. Honestamente eu não sei por que você foi convidado a estar aqui. Mas assim como hoje eu tenho uma família abençoada pelo Senhor e quem cuida é Ele, eu não tenho dúvida de que o Senhor hoje à noite está dizendo assim: você quer vir pro meu braço, pro meu colo, meu filho? Você está me visitando hoje, mas eu estou aqui para dizer: eu posso mudar a história do seu lar. Se você está no nosso meio nos visitando e ainda não entregou sua vida para o Senhor e quer que Ele mude a sua vida, a sua história, a sua família, é só você levantar uma das suas mãos. Se você levantar, dizendo: eu aceito Jesus como único Senhor e Salvador. Tem alguém no nosso meio hoje? Eu não estou vendo, eu não consigo. Amém. Deus te abençoe, amada. Louvado seja o nome do Senhor.
Tem mais alguém no nosso meio dizendo: eu quero que Deus mude a minha história, que faça o meu lar um lar abençoado. Amém. Aleluias, Deus te abençoe. Amém, Senhor. Tem mais alguém querendo: eu quero ser resgatado. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se você quer deixar Deus mudar a sua história, levar transformação, amém. A senhora está lá com o bebezinho. Deus te abençoe, amada. Seja bem-vinda. O Senhor muda a sua história, muda o seu lar. Ele é poderoso para fazer muito mais que pedimos ou pensamos. Tem mais alguém no nosso meio dizendo: eu quero ver a minha família, o meu lar mudado. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem mais alguém? Eu não consigo enxergar. Abracem aí, amados. Amém. Deus te abençoe lá atrás, amados. Amém. Tem mais alguém? Amém. Deus te abençoe. Aleluias. Dê um abraço nele. Glórias é o teu nome, Senhor. É novidade de vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer agora. Você que entregou sua vida para o Senhor, nós temos ali um stand chamado Conexão Central. Ao sair do culto, você passa lá, dá o seu nome e eles vão conversar com você, ter um tempo de oração com você. Tem mais alguém, antes da gente encerrar? Falei: eu ainda estou aqui, eu estou resistindo, mas eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero deixar Ele fazer minha vida transparente, não só para Ele, mas para o meu lar também. Tem mais alguém no nosso meio? Amém. Aleluias. Mais vale uma alma do que o mundo inteiro, Senhor. Oh Deus. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai, porque nós sabemos que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Abençoa o nosso lar ricamente como o Senhor tem abençoado. Nos cria em nós, cria no nosso lar um ambiente seguro, para que a gente possa entender e falar a verdade com amor, sem acusar e no momento certo, Senhor. Nos leva em paz e continua abençoando esse momento. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Aleluias. Deus abençoe a todos. Amém.